Para entrar nesse recinto, respeitar a lei do reinado. É do reinado, é do reinado, é da quimbanda do meu lado. Salve, povo do Aleogando, é 7 Catacumbas aqui, falando hoje a respeito, né? Como seguidor antigo aí, fiel do canal, ele pediu há um certo tempo, falando a respeito de pacto, né, com Lúcifer. Informando aqui que tudo que eu vou falar tem forte influência da perspectiva da Quimbanda das Almas, né? Da linha, de uma vertente da linha da Quimbanda das Almas, né? E caso alguém, informando que não é regra, não é receita de bolo, como eu gosto de falar nos meus vídeos, né? Não é fabricação de média em massa, aqui é outro contexto, é voltado para o povo da Quimbanda. Quem entra aqui já sabe como que é a forma de trabalhar, respeito sempre, né? Não tem cada vertente tem sua maneira de trabalhar. Aqui o que vai ser falado é a respeito de um conhecimento, né? Que eu tenho e, enfim, não quer dizer que seja como regra, certo? Hoje eu vou falar aqui a respeito, vou falar breve, superficial a respeito do que seria pacto, né? Sobre pacto com Lúcifer. Né? Hoje nós temos uma grande diversidade, pois muitos estão falando que Lúcifer não existe. Né? Lúcifer seria um título, né? Seria algo ligado a Lucifer, né? Como muitos falam, enfim, é que não existiria. E eles embasam o conhecimento de que Lúcifer não existe em muitos conhecimentos, em etimologias, enfim, né? Falando do significado da palavra Lúcifer, enfim, das conversas, foi uma tradução. Ó, nesse quesito, quando você tenta justificar o mundo espiritual através da lógica muito fria, pode ter uma complicância muito grande. Porque a partir do momento que o mundo espiritual, se você vai analisar com uma lógica fria, não faz sentido. Se uma pessoa que joga, por exemplo, faz jogos, pega determinados objetos, joga ali para entender coisas que acontecem na vida da pessoa, por uma lógica fria, isso é impossível. É probabilidade, entra a questão de estatística, a pessoa jogar, falar algo e bater com o que fala na vida da pessoa, é probabilidade, entra em probabilidade. Mas não quer dizer isso que seja a influência de algo espiritual. Isso é o que a lógica fria fala. Então, quando você pega muita lógica para explicar o espiritual, muitas coisas não vão fazer sentido e muitas coisas vão ficar mais confusas. Porque o que eu quero dizer? A prova espiritual de que Lúcifer é uma divindade que existe é que, além de muitas entidades antigas, que não era brincadeira, os médios mais antigos aí sabem do que eu estou falando, se manifestavam e saudavam a divindade com o nome de Lúcifer, já é uma prova de que essa divindade existe no plano espiritual. E por muitos que fizeram contato com essa divindade sabem que ele existe, que não é de brincadeira, né? As pessoas podem falar por uma lógica que não existe, que não é isso, que não é aquilo, que enfim. E tem uma explicação por detrás, tem uma explicação por detrás que já é obscura, é um oculto que não dá para ser falado, que aí é fundamento da linha da Quimbanda das Almas. Entretanto, essa divindade, pelo menos na vertente, existe, né? Só o que acontece? Tem alguns mistérios aí. Entretanto, como muitos dizem que Lúcifer não existe, cara, eu digo para que você diga que uma entidade não existe ou uma divindade não existe, esteja muito bem preparado, né? Acenda, faça um vídeo, grave uma vela, acende uma vela pro mesmo e diga, ó, Lúcifer não existe. Mas não se blinda não, cara. Não se blinda, não se protege, não fica tomando não sei quantos mil banhos de defesas, enfim, para poder se blindar. E eu não tô aqui atacando ninguém, nem falando nada disso. Eu estou falando que, ou fazendo firmezas, né? Porque o que acontece? Lúcifer, ele é uma divindade que ele é antiga, que ele faz determinados tipos de trabalhos e ele respondeu alguns trabalhos, alguns dirigentes de trabalhos espirituais, principalmente com um desses trabalhos pactos, né? Tem muitos pactuados aí que conseguiram muitas coisas, né? As pessoas elas perguntam como que pode um negócio desse, como que acontece. Então quem foi que respondeu o pacto com Lúcifer, né? Foi outra divindade? Depende muito. Mas aqui no canal nós vamos falar a respeito do pacto com Lúcifer, né? O pacto nada menos é do que um acordo, um cliente ou alguém a dar o aceite para uma divindade poder
imantar a vida, cobrir a vida dele, né? Adentrar a vida dele e exercer influência na vida dele para que ele consiga determinado objetivo. Isso que é o pacto. Dentro de alguns acordos, alguns combinados muito bem acertados e resolvidos entre o cliente na hora que ele for fazer o pacto. Existem vários tipos de pacto, várias maneiras de se fazer um pacto, né? E hoje, muitos falam de determinadas funções de se fazer um pacto, né? Que existe muitas coisas, enfim. E, cara, quem os mais antigos aí sabem que antigamente tinha pessoas que faziam pactos aí que usavam elementos e materiais muito simples e dava certo, né? Experiência e ciência, mas não é um fundamento de falar aqui, porque senão muita gente já vai estar saindo falando e já vai estar fazendo algo sem propriedade, né? E aí vai ter muitos pactuados aí que não é brincadeira, né? Mas antigamente a forma de se fazer um pacto exige sim, com a licença da palavra, uma certa importância e uma certa precaução. Porque não é algo simples de se fazer. Você vai mudar a vida da pessoa totalmente depois de um pacto, né? Como se muda totalmente a vida de uma pessoa? Um pacto bem feito não tem conversa, né? Pessoas que não tinham nada vão ter as coisas, entretanto vai ter uma conversa e uma forma disso acontecer, né? E que vai ser tudo bem acertado na maneira do espiritual trabalhar. Hoje em dia a espiritualidade, as pessoas elas tratam o espiritual como se ele não tivesse a capacidade de resolver as coisas impossíveis. Então, como que os médiuns e a espiritualidade antiga faziam coisas que até hoje em dia, pessoas que falam que as mesmas são impossíveis de acontecer, trabalham na base do que foi fundado antigamente. Porque antigamente as coisas eram impossíveis que aconteciam, né? Coisas inexplicáveis que as pessoas ficavam de boca aberta. E hoje as pessoas simplesmente falam que não pode, é impossível isso de acontecer. Se você lida com algo que você não enxerga, aí entra aquilo da lógica fria. A pessoa pensar muito numa lógica fria a respeito disso. Se você lida com algo que você não enxerga, você já está você já está acreditando em algo que não faz muito sentido. Então, pela lógica, né? Pela lógica. Então, como que você vai tocar um trabalho assim se você já está falando que aquilo é impossível de acontecer, né? Já teve trabalhos, por exemplo, de entidades que tinha lugares, coisas enterradas em determinado lugar, a entidade foi lá e desenterrou, né? E as pessoas não sabiam. Aí eu vou falar o quê? Que o médium foi lá e enterrou antes, né? Os céticos enterrou lá, e aí depois ele incorporou, foi lá e desenterrou. Não, antigamente era coisas surreais, pessoas que não se conheciam e tinham a prova do espiritual. Não é à toa que hoje, né, o espiritual está aí por causa de grandes feitos de entidades antigas lá que trabalhavam, né? Não era essa fabricação de média em massa e isso porque hoje as pessoas elas tiraram um pouco da responsabilidade de trabalhar incorporado e de trabalhar com as entidades, né? Elas tiraram o dever de fazer representações espirituais, coisa que na Quimbanda se tem até hoje, porque tem que ter comprovações, provas da entidade ali, na vida do adepto, e quem é quimbandeiro aí sabe do que eu tô falando, né? Das questões do trabalho tá ali para você conseguir chegar no patamar de falar eu toco o trabalho, né? Então tem coisas aí que não são como muitos pregam, né? Prova disso é os antigos que sustentam a banda de muita gente até hoje, né? Inclusive com os feitos que eles fizeram. E hoje muitas pessoas falam que entidades, né, não tem a necessidade de você mudar a vida de uma pessoa, enfim, e abrandaram muitas formas de trabalho, até mesmo coisas como pactos, que pelo contexto que nós sabemos, antigamente um pacto bem feito mudava a vida da pessoa de uma maneira totalmente diferente. Entretanto, não é qualquer um que vai saber fazer pacto. Isso daí muitos já sabem, muitos já têm ciência, porque não é qualquer um que sabe fazer pacto hoje em dia. E também, uma coisa que eu vou falar aqui, muito séria, que muitos podem ficar chateados, mas é uma realidade para alguns que pouca gente fala. Lúcifer não vai atender a todos. E é uma divindade que não vai atender qualquer pessoa e muito menos a todos. Qualquer pessoa está falando que não vai atender um pobre, que não vai atender uma pessoa mais humilde, que não vai atender... Não. Lúcifer é Lúcifer. Ele pode atender quem ele quiser, dependendo da forma que for.
Pode sim ter o motivo ali, o contexto. Quem somos nós? Aí que falo. Quem somos nós para falar o que uma divindade pensa? Se muitas pessoas recorrem a ele para que conseguir as coisas, né? Então, é algo para se colocar em xeque, né? É algo para se colocar e dialogar sobre. Porque nem sempre aquela divindade que você vai correr atrás é aquela que vai te responder, né? Por determinado motivo. E Lúcifer muitas vezes, ou poucas vezes, enfim, em alguns quesitos históricos, em alguns momentos, pode não responder, né? Aquele que estiver aí lá atrás de fazer o pacto com ele. Isso daí está mais do que certo. A forma de se fazer o pacto também, né, os objetos, tudo, tem ritualísticas, porque não desprezando que ritualísticas que exijam, demandem um certo contexto ritual, tudo, porque são sistemas feitos para facilitar o contato e facilitar a forma de lidar com a divindade, né, no caso que vai fazer o pacto. Entretanto, isso daí não é regra, né, porque, como já foi falado, tinha maneiras de se fazer pactos antigamente e tem maneiras, né, que é uma ciência que provavelmente hoje eu considero que se perdeu, né? Poucas pessoas sabem, né? Inclusive tem uns certos segredos ali, mas tinha maneiras diferentes de se fazerem pactos antigamente que hoje as pessoas não costumam ver mais, né? Não costumam saber e poucas pessoas têm esse conhecimento hoje, mas é um conhecimento que já se considera perdido, que muitos não ensinam para frente, porque se ensinasse, rapaz, muita coisa ia tá complicada hoje em dia. Se já está assim, do jeito que está hoje, né? Por culpa de muitos desrespeitos, enfim, muitas lógicas frias empregadas no meio espiritual, imagino o que aconteceria, não é verdade? E é exatamente isso, a questão do pacto. O pacto, sim, ele tem uma interferência na vida espiritual. Tem pactos que as pessoas elas fazem com o Exu. Quem dirá o pacto que se faz com a divindade. Não menosprezando o Exu, entidade que trabalha nos terreiros, né? Mas já acontece muito de poder, sim, fazer a respeito disso, né? Tem pessoas que fazem, né, tratados e pactos aí a respeito até mesmo com algumas entidades, como Tranca-Rua, como outras entidades, né? Pessoas que fizeram pacto com essas entidades e pessoas que fazem pactos e tratados com divindades, né? Que seria o caso de Lúcifer e outras divindades, a hierarquia alta considerada no plano espiritual. No contexto que nós estamos falando, não se trata de quimbanda, mas no contexto espiritual também eles são hierarquia alta aí. E o que acontece? Um pacto, quando você vai fazer ele, né, já foi falado, tudo isso daqui é perspectiva da quimbanda das almas, né? E principalmente essa questão de pactos, outras maneiras de se fazer o pacto, como muitos antigos conhecem e muitos antigos fizeram, né? E o que acontece? Um pacto, quando você faz um acordo, né, tem que se tomar cuidado com uma coisa específica. O pacto, para você entrar, assim como a quimbanda, para você entrar, pense muitas coisas, pense muito antes de você entrar para fazer determinada função, para fazer determinado trabalho ritual. Porque se você vai entrar para arredar o pé e abandonar depois, não digo nem abandonar, vai sair e se arrepender depois, não entre. Não entre na quimbanda para fazer se arrepender depois. Isso é algo como se fosse com desrespeito. Ah, mas é obrigação, é isso, é aquilo. Não. Tudo dependendo da vertente, que aí já foi explicado no canal, dependendo da vertente da linha de trabalho que é tratado, é tudo muito conversado antes. É tudo muito falado antes, mas não são todos que fazem isso, mas pelo menos é algo que, como eu posso dizer, são conversas, principalmente no quesito do pacto, né, que é o contexto desse assunto que nós estamos tratando hoje, tudo conversado antes, para que você saiba como que vai ser, né? Eu estou dispensando aqui nesse quesito hipotético pessoas que não sabem fazer um pacto, pessoas que não tratam o ritual da maneira certa. Estou falando aqui no quesito hipotético de alguém que sabe o que está fazendo, sabe fazer o pacto direito, sabe o que está tratando, sabe a forma que está conduzindo o trabalho. É falado, é tudo bem conversado antes, para não ter pontas soltas depois. E a pessoa já é instruída a respeito disso. Então, se você é uma pessoa
questionável, uma pessoa que tem dúvidas, uma pessoa indecisa e uma pessoa que não tem certeza muito da forma de que se vai tratar, não fale. Não fale, não trate a respeito disso e muito menos queira fazer um pacto ou fazer um pacto se você vai se arrepender depois, né? Vai ser os termos, vão ser falados a respeito das coisas, da forma de se conduzir o trabalho, e assim que a pessoa ela aceita e ela aceita o pacto, é feito o tratado e responde e explica sobre aquilo. As pessoas elas falam, pegando a justiça, as leis, o contrato tem uma força muito grande, né? Como que você quebra o contrato depois que você assina? No nosso mundo, na nossa justiça, como que funciona isso? Hein? Tem algumas cláusulas, tem alguns efeitos, mas dificilmente isso acontece, né? E ainda você tem que pagar uma multa depois por quebra de contrato, dependendo do contrato que você estiver fazendo. Tem toda uma conversa, dependendo de qual for, né? Mas, pareando com o nosso mundo aqui, a justiça é de uma maneira assim, né? Então, imagine isso no mundo espiritual, que aí vai depois, que, levando para a lógica fria, não faz muito sentido, né? Você abandona um pacto e você pensa que dá para desfazer um pacto, não é assim que funciona. Como outras religiões dizem que desmancha, né? Dentro da religião da Quimbanda, tudo é muito conversado, né? Para que a pessoa esteja ciente do que vai ser. E se ela deu o aceite, né? Ela é apta a dar o aceite dela e ela deu. E é tudo muito tratado antes. A importância disso é que é tudo falado antes. A pessoa deu o aceite, ela aceitou. Ela, dentro do contexto espiritual, isso que eu estou falando não é para botar medo e receio em ninguém. É no contexto da teoria, tá? Da teoria da questão de um pacto. Quando a pessoa ela aceita isso, ela assumiu aquela responsabilidade num contexto espiritual, a qual vai até, dependendo da forma que for tratado, que ela vai cumprir aquilo que foi combinado no contrato, né, ali do pacto, para que ela consiga adquirir o objetivo dela. É algo simples. Entretanto, do que foi combinado aí que a conversa se estende, porque tem várias maneiras de se fazer um pacto e tem muitos receios e coisas, assuntos que podem ser tratados na hora de se fazer um pacto, principalmente preceitos e coisas que as pessoas vão ter que fazer, que eu falo de quesito coisas legais, né? Não é nada de que as pessoas pensam que é absurdos, que nem muitas pessoas falam por aí, não, mas que tem o quesito legais que eu falo pela lei, tá? Eu não estou falando de quesitos ilegais e amorais que nem muitas pessoas gostam de dizer, não, né? Não estamos falando de nada irresponsável, uma coisa responsável. Entretanto, um pacto com uma divindade não é algo simples, né? E demanda algo que vai ser combinado e bem acordado. Aí a pessoa fez o pacto, conseguiu as coisas na vida dela com o mover que foi feito, e depois ela abandona o pacto e sai e diz que conseguiram desmanchar o pacto ou que conseguiram, cara, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Principalmente para não acabarem se enganando. Porque às vezes é muito bom você ter uma ideia milagrosa das coisas, só que aquilo que te serviu um dia, que te coube um dia, depois não te serve mais. E ainda mais de um tratado tudo bem negociado, é complicado. Então por isso que tome cuidado com a hora de dar o aceite e o sim para o que vão fazer, né? Hoje em dia, as pessoas elas dão o aceite delas para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de pacto, que não garante que a pessoa vai conseguir as coisas, não garante, né? Não garante, porque também depende muito da fé da pessoa, enfim. Mas um tratado, algo muito bem feito ali, cara, a pessoa não tem nem que... Ela sente o mover no caminho dela, o mover na vida dela. Só que pouca gente sabe fazer um pacto bem feito, e aí falam que se normalizar que o pacto não tem... Como que você vai fazer um pacto que não vai fazer efeito na sua vida? Se o pacto não tem a responsabilidade de fazer nada na sua vida, então por que você vai fazer, né? Qual que era a importância de correr atrás de uma fundamentação tão importante de algo assim para você conseguir as coisas, algo tão extremo assim, a ponto de fazer um pacto, porque fazer um pacto é algo realmente extremo, ou dependendo da conversa, né? É um trabalho é um alto ritual, não é um ritual comum de se fazer. Então para que a pessoa vai recorrer atrás disso para resolver algo que
não tem como ela resolver de uma maneira normal, né? Então, é algo extremo aí. E se um algo extremo não resolve, como que vai ficar a conversa? Um pacto não é brincadeira, que nem muitas pessoas falam hoje, né? E muitos dizem que o pacto não influencia e pode não acarretar, né? Com aquela maneira de dizer, tentar abrandar o espiritual, fazer o espiritual ficar mais tranquilo, né? As formas de trabalhar. Entretanto, como já foi falado, o pacto, sim, ele tem uma influência espiritual, um pacto bem feito, tem sim uma influência espiritual na vida da pessoa, né? Como antigos faziam, né? Como pessoas até hoje em dia pode ter sim pessoas que saibam fazer o que elas sabem, né? Fazer o ritual da maneira certa e da pessoa que realmente funcione e dê o resultado, né? O pactuado. E o que acontece? Isso tem uma explicação muito grande, né? Porque as pessoas hoje em dia elas enchem a mão muito de livros, né? Elas enchem a mão muito de livros, elas pesquisam demais. E o que nós sentimos hoje em dia nos templos, pelo menos no contexto espiritual, é que muitas pessoas dizem, né? Aí já não sou eu, né? Muitas pessoas dizem que parece que a espiritualidade fica mais fraca, né? Com a forma de se manifestar em alguns templos, principalmente em outras vertentes. Por que disso acontecer, né? Como que você quer uma espiritualidade forte se você não acredita naquilo que você está trabalhando? Se você já vai para a guerra com o intuito de perder, né? Se você já fala assim que o caboclo não vai resolver, né? Que o Exu da mata não vai resolver, que o Exu de tal trabalho, né? Não vai resolver. Alguns dizem até que Exu de matas não existe, né? Como é o caso aí de alguns Exus que pouca gente conhece, né? Enfim. Como que as pessoas vão tocar o trabalho se elas já vão dizendo que aquilo que elas estão trabalhando não vai dar certo, não vai funcionar? Não tem obrigação, não tem ciência, não acredita. E aí o trabalho acaba não dando muito bem, e aí a pessoa fala que não tinha responsabilidade, né? Aquilo vai na fé, acredita até onde convém e depois não acredita. Aí é complicado, né? E isso daí tem uma explicação muito forte, como foi falado em outros vídeos aqui no canal. A Kimbanda ela tem um intuito, uma influência muito forte ancestral, né? Da mistura do povo brasileiro, que foram os ancestrais do povo brasileiro. Como nós sabemos, teve muito europeu, teve muito africano, teve os habitantes das Américas também, né? E outros imigrantes do Oriente e de outros lugares, né? Mas vamos focar aqui na Europa e na África, né? Que hoje em dia muitas vertentes se baseiam muito em doutrinas africanas, outras na europeia, e a gente vai falar a respeito disso bem rápido, que já foi citado em outro vídeo. A forma de se aprender a lidar com o espiritual e alguns povoados do continente africano era diferente da europeia. A espiritualidade é completamente diferente. Eles tratavam de uma maneira mais natural, eles tratavam de uma maneira mais respeitosa e eles não tinha tanto receita de bolo e livrinho, né, para aprender a fazer isso, não. Era uma coisa passada de tribo para tribo, uma ciência secreta, a qual eles trabalhavam com uma certa naturalidade, né, com os espíritos ali. Eles apagavam, incorporavam e faziam coisas sobre-humanas e espirituais. Não falando de artimanhas, né, que as pessoas dizem que gostam de fazer. Realmente manifestações espirituais, a quais coisas sobre-humanas aconteciam, né, como... Vocês têm muitos mais antigos aí, tem muitos relatos para contar, e até hoje em dia tem relatos de médios com a espiritualidade incrível que fazem coisas assim, né? E aí você vai trabalhar e eles trabalhavam de uma maneira normal, apagava, trabalha ali, a entidade trabalha, saudava a divindade, tá tudo certo, desincorporava, entendidos, e tava ali tratando aquilo ali com uma certa naturalidade, sem perguntar muito, sem porquês, né? Entretanto, na África era assim uma forma de se trabalhar, né? Em alguns povoados, tratar a espiritualidade dessa maneira. Enquanto na Europa, né? Enquanto estava tendo outro mover espiritual na Europa, né? Eles tratavam de uma outra maneira, né? Já tratavam mais com livros, né? Já tratavam mais com a doutrina, eles procuravam uma doutrina, né? Que explica o que acontece no mundo espiritual, a forma de se doutrinar, o que passa no mundo dos espíritos, e eles ainda selecionavam os espíritos que iriam falar a respeito do mundo espiritual. Então era uma doutrina totalmente diferente, que não era tão voltada assim para só trabalhar. Eles não sentiam a necessidade de querer trabalhar, eles sentiam a necessidade de querer ter o conhecimento do mundo espiritual. Então já é outra doutrina, já é outra conversa, né? E quando veio para o Brasil, isso se mistura
e vai até hoje, porque muitos médiuns antigos, eles incorporavam, eles apenas apagavam, recebiam entidade, trabalhava, né? Tinha uma certa consciência, isso é um segredo, não dá para saber. Entretanto, coisas sobre-humanas aconteciam antigamente na espiritualidade. Muitos que estão vivos até hoje sabem do que eu estou falando, dos trabalhos que aconteciam antigamente, das entidades. E hoje, muitos dizem que o que acontecia antigamente é impossível. As entidades, muitos são desencarnados, muitos são mortos. E eles vão até o tempo, porque eles são mortos, eles vão até o tempo de hoje. O mesmo morto de antigamente pode ser o mesmo morto que trabalha nos terreiros hoje. Então como que a pessoa ela fala que uma coisa que o morto fez no passado não pode acontecer? Lógica fria, que é aquilo que não dá muito certo quando você mistura muito na religião. Não tem como você colocar algo exato naquilo que você não vê. Ou você acredita e trabalha naquilo, com a ciência naquilo que você está fazendo, ou você trabalha desacreditando e vendo o que dá, e a coisa é meio complicada. Mas cada um trabalha da maneira que quer. O mundo é muito grande e tem muito chão para as pessoas correrem, né? E o que acontece? Cada um vai pegar a direção e o caminho que quiser, né? Mas que é complicado essa questão é uma divisão da espiritualidade que se manifestava antigamente para hoje, justamente por causa disso. A espiritualidade antiga, muitos apagavam, muitos trabalhavam de outra maneira, de uma forma que eles deixavam o espiritual agir e eles realmente aconteciam, não tinha tanto falatório, né? Não tinha tantos livros, não tinha tantos conhecimentos sobre, mas era uma ciência que muitos sabiam que o espiritual fazia coisas sobrenaturais. E hoje tem muitos livros, tem muito conhecimento, tem mais conhecimento do que tinha naquela época, tem muito mais ciência do que tinha naquela época. Entretanto, as pessoas elas só pegam todo esse conhecimento para falar que o que acontecia antigamente hoje em dia não pode acontecer. Que entidades que faziam aquilo antigamente hoje não tem dever e obrigação de até dá para entender não ter o dever e a obrigação, porque cada entidade trabalha de uma maneira diferente, tudo certo. Mas dizer que é impossível uma entidade fazer aquilo que já fizeram no passado e ainda outras vertentes pregam evolução, que fala que é evoluir. Se antigamente estava bom e hoje em dia não faz o que antigamente faz, como que é uma evolução isso? Como que evolui algo? Não é evolução? Não deveria estar melhor? Então como que uma coisa que era feita no passado hoje não é feita? Tem vários motivos no contexto espiritual? Tem. Mas não quer dizer que hoje tem pessoas que trabalham com o espiritual que falam que é impossível. É impossível, por exemplo, uma entidade fazer determinado tipo de trabalho, fazer determinada ritualística, sendo que no passado conseguiu fazer. Então cadê essas entidades antigas que conseguiram fazer esses trabalhos? Muitas não vêm mais no terreiro, por exemplo, porque o tabaqueiro não sal do ponto. Muitas não vêm no terreiro, por exemplo, porque é uma receita de bolo. É uma fabricação de média em massa. E você fala, pô, cadê aquele espiritual de antigamente? Como que aquele espiritual de antigamente vai vir na mão de um dirigente que fala que aquilo ali não pode acontecer? Que aquilo é impossível de acontecer? E outra coisa, dirigente antigamente tinha que ter mão para conseguir lidar e respeitar essas entidades. Hoje em dia, se o dirigente pega uma entidade antiga assim, não dá uma coisa muito boa de acontecer, porque muitos dirigentes hoje desrespeitam mais as entidades do que muita gente. E antigamente era completamente diferente a forma de um respeito, onde o dirigente tem que ter mais respeito com as entidades do que a conversa, tabaqueiro também. Entretanto, dentro de pelo menos na minha vertente, dentro de uma conversa muito bem conversada, de uma lei, de uma ordem, o respeito, isso é fundamento de Quimbanda, é um fundamento de Quimbanda das almas e ainda principalmente é um tratado a respeito de um acordo que você faz para tratar as entidades da melhor maneira possível. Agora, o dirigente vem doutrinar, e outras vertentes que, como ficou muito bem conhecida essa palavra, doutrinar uma entidade, você está tirando a essência de um espírito que estava vindo em terra para se encaixar na sua doutrina, e muitas vezes isso não vai trabalhar, não vai funcionar, não vai ser inteligente fazer isso, porque a entidade não vai trabalhar da maneira que ela tem que trabalhar, muito menos para ser desrespeitada por um dirigente às vezes despreparado. E aí como que funciona? Eu digo como que funciona. Muitas pessoas vão dizer que o espiritual hoje em dia está mais fraco.
Muitas pessoas vão dizer hoje em dia que desencantaram. Muitas pessoas hoje em dia vão dizer que trabalhos espirituais não funcionam e que pactos com divindade que move um caminho na vida da pessoa, que quem fez no passado sabe do que eu estou falando, vai dizer que hoje em dia um pacto já vai fazer um pacto com ciência de que você pode não conseguir nada com o pacto. É isso. Pacto de Lúcifer. Lúcifer é uma divindade, é uma entidade de grandes respeitos aí, de grandes méritos no mundo astral, né? Muitos falam que o título, né, Lúcifer é um título, enfim, seja como for. Entretanto, tem um mistério aí, mas no mundo espiritual existe uma divindade com o nome de Lúcifer, como muitos Exus vieram em terra, muitos Exus proclamaram e saudaram essa divindade, e Exus antigos que trabalhavam muito bem. Então, é um mistério aí, é muita conversa que tem aí, coisas eu também não posso falar muito, porque já é fundamento da Quimbanda das Almas, que não é para via público, mas entretanto, no quesito geral a respeito de pacto com Lúcifer, né? O pacto com essa entidade, no quesito geral, quem fez o pacto, essa entidade, entende o mover espiritual que acontece, entende como que as coisas, não é simplicidade que acontece, é um mover na vida da pessoa, dentro do que ela combinou, né, dentro do que foi bem ajustado e acertado antes dela fazer o pacto. Isso daí movimenta a energia e movimenta o caminho dela de uma maneira que a pessoa fala, rapaz, isso daqui realmente é um mover espiritual, né? Pacto não é brincadeira, não é um ritual simples. É um ritual de alto, vamos dizer, desempenho. Exige a responsabilidade, exige que quem vai fazer esteja muito bem preparado e saiba lidar, trabalhar muito bem. E exige que o adepto que está indo pedir o pacto também esteja muito bem decidido, né, e muito bem consciente daquilo que ele quer, né, para a vida dele. E que ambas as coisas trabalhem muito bem juntas para que, com a vontade, se a divindade quiser, responder aquele pacto, e aí sim o objetivo da pessoa ser alcançado, né? E o trabalho recorrer, né? O mover da vida da pessoa ser um mover diferente do que era antes dela ser pactuada, né? O Ganda 7 Catacumbas aqui. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários, né? Informando que aqui eu não procuro falar aquilo que vai agradar a muitos. Eu procuro falar a respeito de uma perspectiva, né, de um trabalho espiritual, como muitos entendem do que eu estou falando e muitos se calam, né? Porque hoje em dia é um pouco complicado de trabalhar dessa maneira. Mas não desacredite não, porque tem muitas pessoas que pensam como você, meu amigo ou minha amiga, que sabem do que eu estou falando e sabem que essa receitinha de bolo e essa fabricação de média em massa, essa receita de trabalho espiritual e essa forma de padronizar, né, industrializar a forma de se trabalhar industrializar no quesito, né, é uma metáfora de você fazer as coisinhas para padronizar a forma de se trabalhar a receita, entrega. Você sabe que isso não é assim. Você se noja disso. Você estranha isso. Você não gosta dessa maneira de trabalhar. E você ainda percebe que muitos que fazem isso não dá certo, né? E muitos que fazem aí não é aquela ritual, aquele trabalho espiritual. Você que se incomoda com isso, saiba que você não está totalmente errado. Saiba que realmente tem uma outra espiritualidade, sim, que muitos pregam que não existe e que não pode acontecer. Mas quem vivenciou entende o que é o mundo espiritual, que é muito mais vasto do que a gente vai entender um dia. E que realmente tem muito bom trabalho que dá para ser feito, tem muito trabalho que dá para ser feito, né? Laro Exu é mojo, pá. Salve Exu. Laro Exu é mojo.